Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho que escreveu João. Evangelho de João, de número 14. João, capítulo 14, versículos de números 1, 2 e 3. João 14, 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Podeis assentar. Meus amados irmãos, falando uma certa vez Jesus sobre o Espírito Santo que viria para estar com a igreja para todo sempre, ele disse o seguinte: o Espírito da verdade, quando vier, vos guiará a toda a verdade. Disse Jesus que o Espírito Santo era da verdade, estava atrelado à verdade, e viria para guiar, e viria para impulsionar o povo de Deus em direção à verdade. O que é a verdade? Foi a pergunta que Pilatos fez. Mas na oração sacerdotal, em João capítulo 17, Jesus disse o que era a verdade. Quando orava ao Pai, dizia as seguintes palavras: Pai, santifica-os, ou seja, os discípulos, na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Portanto, quando Jesus falou que o Espírito Santo, ao estar com a igreja, a levaria, a guiaria para a verdade, estava, noutras palavras, afirmando que o Espírito Santo, meus irmãos, cria em nós amor pela Bíblia Sagrada. O Espírito Santo trouxe este livro à existência, inspirou os apóstolos para que estes a escrevessem. Este livro foi escrito por revelação do Espírito. O Espírito ainda está entre nós para nos iluminar, a fim de que o compreendamos. O Espírito Santo de Deus, irmãos, não alimenta desprezo por este livro, senão reverência, senão admiração, senão um coração aberto para aprender as suas lições. Mas Jesus também falou: quando ele vier, o Espírito Santo, ele me glorificará, porque receberá do que é meu. O Espírito Santo glorifica a Jesus, aponta para Jesus, faz as coisas centralizarem-se em Jesus. Onde o Espírito Santo opera, a mensagem é cristocêntrica, o louvor é cristocêntrico. Meus irmãos, o Espírito Santo glorifica a Cristo por nosso intermédio. Ele o exalta, o enaltece, porque nos faz reconhecê-lo, ou seja, a Cristo como Deus. O Espírito Santo não nega a divindade de Cristo, mas antes a afirma. Toda religião, todo grupo religioso ou facção que põe em questão, em dúvida, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, não tem consigo a presença do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo opera, ilumina, guia, não há dúvida, não há questionamentos acerca da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, onde o Espírito opera, as pessoas afirmam, como Paulo: em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Espírito Santo nos liga ao livro. O Espírito Santo nos aponta Jesus e o enaltece como Deus. E Jesus também disse: quando ele vier, o Espírito Santo, ele vos anunciará as coisas que hão de acontecer.
O Espírito Santo de Deus, meus amados irmãos, ele é espírito profético. Ele é espírito profético. É assim que Pedro o chama na sua epístola. O Espírito Santo é o espírito da profecia. Ele, meus irmãos, anuncia-nos o porvir. Ele anuncia-nos o que há de vir, nos dá entendimento, para que compreendamos as Escrituras quando elas preveem os fatos futuros. O Espírito Santo é Deus, e como Deus está fora e além do tempo, o futuro para ele é presente, nada foge ao seu entendimento, e ele nos anuncia as coisas que hão de vir por intermédio da palavra. Meus amados irmãos, quando você entra numa denominação religiosa, quando você entra numa associação que se diz cristã, e não houve lá uma ênfase neste livro, não houve lá uma mensagem que se apoie inteiramente neste livro, não vê lá exaltação ao nome de Jesus, mas sim enaltecimento de outras entidades. E mais, quando você não ouve lá mensagens acerca do arrebatamento da igreja, dos eventos do porvir, saiba de uma coisa: o Espírito Santo não está lá. Meus amados irmãos, uma seita pode ser caracterizada pelo desprezo por essas três verdades: a infalibilidade da palavra de Deus, a encarnação e divindade de Jesus Cristo e os eventos do porvir. Toda seita nega estas verdades. Toda associação religiosa desprovida da glória de Deus não atrela-se a estas verdades pronunciadas. Mas eu vou lhes dizer onde o Espírito Santo está. Eu vou lhes dizer onde ele opera e onde ele habita. Ele está, opera e habita onde este livro é reconhecido como palavra de Deus, infalível, imutável, inerrante, completo, imprescindível. O Espírito Santo está onde Cristo é exaltado, glorificado, reconhecido como Deus. E o Espírito Santo está no meio de um povo que tem a expectativa da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a segunda vez, para arrebatar a igreja e para levá-la para ser co-participante da sua glória. Em João 14, Jesus foi claro quando deu ênfase a esses 3 pontos, e daqui a pouco nós vamos ver a importância da palavra, a crença nele e a crença no arrebatamento da igreja que há de acontecer. No início do nosso século, houve um esfriamento geral nas igrejas. Não havia mais vida, não havia mais vida espiritual, devocional, não havia mais oração como deveria ser feita. Meus amados irmãos, ninguém invocava mais a presença poderosa do Espírito Santo. E aquela igreja sem vida, sem fogo espiritual, aquela cristandade que havia esquecido a terceira pessoa da Trindade, ficou desnorteada, porque o Espírito Santo é quem guia, o Espírito Santo é quem anuncia, o Espírito Santo é quem glorifica a pessoa certa. E sem o Espírito Santo eles ficaram desnorteados. E surgiu no início do século o chamado movimento modernista ou liberal no campo da teologia. Este movimento, irmãos, afirmava os dogmas cristãos, dando, porém, a eles uma interpretação diversa da tradicional. Eles falavam em encarnação de Cristo, falavam até na divindade de Jesus, mas quando se ouvia melhor o que eles tinham para dizer, percebia-se que a palavra divindade de Cristo na boca deles era apenas uma metáfora, apenas uma linguagem simbólica. Meus amados irmãos, aqueles homens diziam Jesus é Deus no sentido de que projetou Deus, não no sentido de que de fato tem a essência divina.
Aqueles homens diziam: Jesus é a encarnação de Deus, na medida em que a imagem de Deus nele se fez refletir, mas de fato ele era um homem comum, apenas iluminado, apenas um bom projetador do que Deus é. Quando se falava da Bíblia, aqueles homens diziam: bem, ela contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Diziam eles que alguns versículos eram inspirados e outros eram apenas fruto dos preconceitos e da ignorância dos apóstolos. E meus amados irmãos se sentiam no direito de dizer quais versículos eram inspirados e quais versículos não eram inspirados. Portanto, havia de fato, na prática, uma negação da Bíblia. Havia uma negação da divindade de Cristo, porque, embora afirmada, era explicada de forma errônea. E aqueles homens não acreditavam mais na vinda de Jesus Cristo. Para falar a verdade, eles começaram a enfatizar o chamado evangelho social, que era uma mensagem equivalente à da teologia da libertação na igreja romana. Eles começaram a falar numa igreja que iria se infiltrar na política, numa igreja que iria fazer reivindicações sociais e ela mesma, sem Cristo retornando, iria implantar na terra o reino de Deus. Eles acreditavam que a vinda de Jesus era uma expressão simbólica. Achavam que na hora que a pessoa aceitava Jesus ou aceitava a mensagem que eles pregavam, Jesus tinha vindo para esta pessoa. Portanto, já não viam mais a vinda de Jesus como um evento escatológico, um evento cósmico, um evento revolucionário. Não viam mais o mundo conforme relata-nos a Bíblia, como um mundo decadente que há de ser repentinamente mudado pela vinda de Cristo. Mas olhavam para o mundo e viam um mundo em progresso, e achavam eles que o mundo estava melhorando e que a igreja seria peça imprescindível nessa mudança através de reivindicações sociais e de infiltração na política. Meus amados irmãos, parecia nos primórdios do nosso século que a mensagem evangélica tradicional e ortodoxa seria sepultada. Surgiu um movimento de reação a este modernismo ou liberalismo chamado fundamentalismo. Mas o fundamentalismo, apesar de afirmar a mensagem tradicional do Evangelho, pecava por não dar ênfase ao Espírito Santo, pelo contrário, rejeitavam a operação do Espírito. E o resultado era que a mensagem deles era seca, fria e sem vida. Mas de repente, irmãos, pessoas famintas de Deus começaram a clamar. Pessoas sedentas da presença poderosa do Espírito Santo começaram a buscar a Deus. E veio o Espírito da verdade. Em 1906, explodiu um avivamento em Los Angeles, que já vinha como repercussão de algo que tinha ocorrido em Topeka, Kansas. E, meus amados irmãos, surgiu o movimento pentecostal. Deus começou a derramar do seu Espírito, e quando o Espírito da verdade veio também com ele uma crença poderosa na inspiração da Bíblia. Hoje, nós estamos vendo desvios do pentecostalismo, onde alguns estão buscando outras fontes de conhecimento de Deus fora da Bíblia, em revelações pessoais, em visões extravagantes. Mas naquele tempo não era assim, irmãos. Havia de fato um avivamento e era o Espírito de Deus, o Espírito genuíno da verdade que estava operando. E aquele povo amava a Bíblia, a afirmava como palavra de Deus. Quando dela falava, ele falava com poder. Aquele povo mostrou ao mundo que este livro é o martelo que esmiuça a pedra, é o fogo que consome a lenha. Meus amados irmãos, pregaram a mensagem desse livro com poder e corações foram quebrantados e lugares foram revolucionados pela mensagem do Evangelho. Aquele povo era cristocêntrico, exaltava o nome do Senhor Jesus,
cheios do Espírito Santo, eles eram também cheios de amor pela pessoa de Jesus, reconheciam-no como Deus e entendiam que o Espírito Santo operava na terra para glorificar a sua divindade nas alturas. E aquele povo, irmãos, enfatizava a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouçam bem, na época anterior ao movimento pentecostal, se falava sobre a vinda de Jesus Cristo para arrebatar a igreja. Mas eram apenas alguns grupos aqui e ali que se detinham neste assunto. Mas o movimento pentecostal, irmãos, fez uma verdadeira revolução escatológica no campo da teologia. Eles anunciavam a vinda de Jesus com esperança. Não era mais apenas uma doutrina, era uma esperança. O pentecostalismo, ele é mais do que doutrinário quando é genuíno. Batismo no Espírito Santo para um povo genuinamente pentecostal não é uma doutrina, mas é uma experiência poderosa. A vinda de Jesus não é uma doutrina simplesmente, é uma esperança que queima na alma. Meus amados irmãos, é preciso que batismo no Espírito Santo entre nós seja mais do que doutrina, seja experiência. É preciso que o ensino sobre a vinda de Jesus seja mais do que doutrina, seja esperança que queima, que arde no nosso coração. É preciso que Jesus para nós seja mais do que uma figura descrita por uma exposição doutrinária. É preciso que ele seja real, é preciso que ele seja presente, é preciso que o contemplemos glorificado, exaltado, vitorioso, como aquele que foi morto, mas está vivo pelo século dos séculos, como aquele que é digno de abrir o livro. Meus amados irmãos, o Espírito Santo operando na igreja faz o povo de Deus amar este livro, faz o povo de Deus ter esperança na vinda de Jesus, e faz o povo de Deus ver Jesus glorificado, exaltado, engrandecido como Deus sobre o céu, sobre a terra, sobre o passado, presente e futuro. Aleluia! Jesus aqui disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Preste atenção a isso, credes em Deus e crede também em mim, ou seja, creiam em Deus. Mas creiam que eu sou este Deus manifesto. Creio em Deus, mas creio em mim como sendo a manifestação dele, a encarnação dele. Meus amados irmãos, o modernismo cria em Deus, mas não cria também em Jesus. Mas nós cremos em Deus e cremos também em Jesus. Os testemunhos de Jeová creem em Deus, mas não creem também em Jesus. Os judeus creem em Deus, mas não creem também em Jesus. Os espíritas creem em Deus, mas não creem que Jesus é Deus. Meus irmãos, a nossa distinção é essa: cremos em Deus e cremos também em Jesus Cristo, como sua encarnação, manifestação, como Deus presente entre os homens, Emmanuel, Deus conosco. Jesus disse: não fiquem perturbados no coração. Não fique perturbado, irmãos, com o que diz o Espiritismo. Não fique perturbado com o que diz o modernismo. Não fique perturbado com o que diz os testemunhos de Jeová. Não deixe o coração se turbar. Crê em Deus e crê também em Jesus. Mas a preocupação de Jesus aqui com os discípulos era em face de sua ascensão que já se aproximava. Jesus olhava para os discípulos e os via com preocupação, porque tinha receio de que eles pensassem que, estando Jesus nas alturas, já não estaria mais com ele. Porque é assim que os homens fazem uns com os outros. Quando eles ascendem ao trono, já não reconhecem mais seus amigos. E os discípulos ficavam a pensar: quando ele estiver na glória, exaltado. Agora não, ele está aqui entre nós, sofrendo. Mas quando ele estiver no seu trono, se lembrará de nós. O coração dos discípulos estava ansioso, estava duvidoso. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa: Jesus foi para o trono por causa de nós. Ele não pode esquecer de nós no trono, porque foi para o trono para o nosso bem-estar.
Aleluia! Jesus disse: não se turbe o vosso coração, creio em Deus e creio em mim. Meus irmãos, Jesus estaria lá, mas também estaria cá. Antes de partir, ele disse aos seus discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. João viu Cristo glorificado, passeando no meio dos 7 candeeiros de ouro, que representam as 7 igrejas. Irmão, não se perturbe no íntimo, creia em Deus e creia em Jesus, Ele está conosco e não nos deixará. Mas a preocupação de Jesus era com o coração dos discípulos. Não se turbe o vosso coração. Jesus não estava preocupado naquele momento com a mente, sim com o coração. Porque a fé, irmãos, que a Deus interessa da nossa parte, é a fé do coração ou no coração. Jesus não tinha receio de os discípulos duvidarem de sua divindade pela argumentação racional de algum fariseu. Jesus não estava receoso de alguma confusão mental na mente dos discípulos, por causa do argumento falacioso de alguém que duvidasse de que Jesus era Deus. Ele estava preocupado com o coração dos discípulos. Porque, irmãos, muitas vezes nós aceitamos a divindade de Cristo com a cabeça, mas nós não reconhecemos o seu poder na hora da precisão. Nós não reconhecemos como Deus para invocá-lo na hora da necessidade. Há muita gente nesse mundo que não é crente em Jesus de verdade, mas sabem todas as doutrinas da Bíblia, saberiam expô-las de forma magistral, sabem explicar a encarnação, entendem-na com a mente, até onde é possível entender ou descrevê-la. Mas, meus amados irmãos, no coração eles não creem. No coração eles não creem em Jesus. E eu quero dizer agora, como disse Alexander Campbell, salvação não é doutrinária, é pessoal. Meus amados irmãos, nós não somos salvos porque nossa mente aderiu a uma verdade exposta de forma doutrinária, mas nós somos salvos porque o nosso coração aderiu a uma pessoa. Não foi o assentimento da nossa mente a um credo que nos fez salvos, mas foi, meus amados irmãos, a confiança do coração direcionada para Cristo que nos salvou. Salvação é um encontro pessoal do homem em Jesus. É como disse Paulo: quem se une ao Senhor torna-se um com Ele. Meus irmãos, salvação é ir a Cristo. Não é aceitar uma verdade que vem, é ir. Não é ficar passivamente dizendo eu concordo, é ir a Jesus. Ele disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele disse: aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ele disse: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A fé que nos salva não é intelectual, mental, passiva, não é mera concordância, é fé ativa, é ir a Jesus, é invocá-lo, é dizer: Jesus, socorro, Jesus, tem misericórdia da minha alma, Jesus, vem perdoar os meus pecados. Você vai a Ele, você não vai apenas a um templo, você não vai a um livro, você vai a Jesus, você vai ao Deus encarnado, você vai àquele que morreu na cruz pelos seus pecados, mas está vivo pelo século dos séculos, e Ele te recebe, Ele te abraça, Ele te salva e te dá a vida eterna. Não fique com o coração perturbado, creia lá no coração em mim. Jesus não quer, irmãos, fé na cabeça, Ele quer a fé que nasce no coração. Aleluia. O crente que aceitou Jesus não vive perturbado. O crente que aceitou Jesus é, como diz a Bíblia, nunca será confundido. Tem certeza de salvação, tem sossego no coração. Eu não sou salvo porque trabalhei para ser salvo, eu sou salvo porque descansei no trabalho de Cristo. Aleluia. Não é porque Deus quer nos alimentar a preguiça não, irmãos, é porque o nosso trabalho é vão.
porque nós somos pecadores, não há nada que possamos a Deus apresentar, mas aquele que desceu dos céus, veio tornar-se homem para apresentar-se a Deus em sacrifício pelos nossos pecados. Ele cansou, ele suou, ele sangrou, ele chorou, meus irmãos, ele sofreu, e agora me resta apenas descansar nele, me resta apenas aceitar tudo o que ele fez por mim. Aleluia! O homem não gosta disso. Essa mensagem irrita. Quando alguém está inválido numa cadeira de roda e alguém quer ajudar ele, ele fica irritado. Sai daqui. Porque ele quer se sentir capaz. O orgulho dele faz com que ele se irrite em ser ajudado. Ele não quer admitir que é inválido. É tão fácil, irmãos, alguém pegar alguém que está numa cadeira de roda e levar para um canto. Mas ele é que fica revoltado muitas vezes, porque não quer se ver como inválido e não quer ajuda, e torna a coisa mais difícil. Pois bem, meus irmãos, Deus diz para nós: vocês são inválidos, deixa eu ajudar vocês. Tem muita gente dizendo assim: eu não, eu sou capaz, eu posso, eu não sou tão mal assim quanto Deus diz, não sou tão pecador, minha religião vai me ajudar, minhas boas obras, minha caridade vai me ajudar. Mas Deus está dizendo: você é inválido, você é incapaz. Meus irmãos, somente os humildes vão entrar pelo reino dos céus. Somente os humildes vão passar pelo fundo da agulha, vão entrar pela porta estreita. Eu quero dizer uma coisa: você tem que dizer: Jesus, eu admito, me ajuda, porque senão eu nada faço. É nessa hora que ele intervém, é nessa hora, meus irmãos, que ele nos salva para a sua glória. A Bíblia nos diz o seguinte, Isaías 30, versículo 15: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quiseste. E em Isaías 32, versículo 17: o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. Louvado seja Deus. Não se turbe o vosso coração, disse o Senhor. Crede em Deus, crede também em mim. No versículo de número 2, Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora, eu vos teria dito. Preste atenção a isso. Se não fosse assim, eu teria dito. A palavra é completa, irmãos. Alguém diz: por que você não acredita nisso, pastor, que está fora da Bíblia? Porque se fosse de Deus, ele teria dito. Jesus disse: na casa de meu pai tem muitas moradas. Não fique imaginando coisas. Se fosse de outro jeito, eu tinha dito. A palavra é completa. Aleluia! A palavra é completa, irmãos. A palavra é completa. Eu creio nesse livro. Eu creio que Gênesis é inspirado. Eu creio que Apocalipse é inspirado. O primeiro livro da Bíblia e o último são os mais controversos. Gênesis é controverso porque existe hoje a teoria da evolução que quer contestar o Gênesis. Apocalipse é controverso porque fala do futuro e as pessoas não conseguem admitir que o futuro possa ser pré-anunciado. Mas, irmãos, são os dois livros que começam e terminam com coragem. Aleluia! Gênesis começa com coragem. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis é um livro que não dá satisfação. Algum leitor apressado diz: sim, mas de onde é que Deus apareceu? E quem foi que criou Deus? E quem é que prova que Deus existe? Mas o livro de Gênesis diz: não tem conversa, você sabe que ele existe. Aleluia! O livro de Gênesis é um livro de autoridade, irmãos. Não tem conversa, não. No princípio criou Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós não vamos arrudear, não. No princípio Deus. No princípio Ele estava lá. No princípio Ele era. No princípio Ele era. No princípio Ele era. Quando começa o Apocalipse, começa com tudo. Graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir.
Ele sabe passado, presente e futuro, porque Ele era, Ele é e Ele é o que há de vir. Aleluia! Da parte do primogênito dentre os mortos, Jesus Cristo. Da parte do Espírito de Deus. Aleluia! E quando termina o Apocalipse, diz lá, se alguém acrescentar alguma coisa aqui, as pragas que aqui estão a ele se acrescentarão. Quem tirar, será tirada a sua parte na árvore da vida. E então João diz, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém, amém e amém. E acabou, encerrou. Este livro é a palavra de Deus. Este livro é completo. Esse livro é infalível. Esse livro, irmãos, é o verbo de Deus para o nosso coração. Aleluia! Se não fosse assim, Jesus disse, eu vou teria dito. Aleluia! Aleluia! Eu não vou me atualizar com este mundo, irmãos. Eu quero estar atualizado com o céu. Louvado seja Deus. E finalmente, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Crê em Jesus como Deus. Crê na palavra como infalível e completa. E crê que Ele vai voltar. O Espírito Santo avisa que Ele vai voltar. Jesus disse, eu vou preparar lugar e depois eu virei e vos receberei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, o melhor do céu não é o rio que procede do trono. O melhor do céu não é o mar de cristal. O melhor do céu não são os serafins, os querubins. O melhor do céu é isso. Onde Jesus estiver, nós estaremos com Ele. Nós estaremos com Ele. O glorioso no arrebatamento não é que Jesus virá para estarmos num lugar maravilhoso, mas é que Jesus virá e nós estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Louvado seja Deus. Na vinda de Jesus se encontra o que os teólogos chamam de escatologia e soteriologia. A doutrina da salvação e a doutrina das últimas coisas. Aleluia! Quando nós falamos do arrebatamento da igreja, nós não estamos falando apenas de um evento futuro, estamos falando da consumação da nossa salvação. Meus amados irmãos, quando aceitamos Jesus como Salvador, o nosso espírito é salvo, porque é despertado do sono. Nossa alma começa a ser salva, porque o espírito salvo começa a dominar a alma para fazê-la curvar-se a Deus. Mas quando Jesus vier, o nosso corpo também será transformado. A vinda de Jesus alcançará o nosso corpo. Por isso que Paulo diz, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Termina naquele dia, irmãos. Termina naquele dia, o meu espírito está salvo, minha alma está sendo salva e o meu corpo vai ser salvo naquele dia. Vai ser salvo naquele dia. E eu digo mais, se Deus começou no meu espírito, vai terminar na minha alma e no meu corpo, porque aquele que começou termina. Aleluia! A salvação é uma coisa gloriosa. Quando você aceita Jesus, isso não é apenas uma forma poética de você aceitar a historicidade da vida de Cristo, não. Quando nós falamos aceitar Jesus, é de fato Ele entrar em nós pelo seu Espírito. A Bíblia diz que quem se une ao Senhor torna-se um só Espírito com Ele. Jesus entra dentro de nós. Aí nós temos condição de ficar olhando para Ele, espiritualmente falando. O crente, irmãos, tem Jesus dentro, do coração. A santificação, sabe o que é? É você ficar olhando para Jesus em vez de ficar olhando para o lado. Jesus está lá, olhe para Ele. Aleluia! Como disse A.W. Tozer, passei com Jesus no jardim do seu coração. Aleluia! Fique olhando para Jesus. Você já passou da morte para a vida, agora fique olhando para Jesus. E quando você está olhando para Jesus, você vai sendo transformado de glória em glória. Ou seja, você vai ficando parecido com Jesus. Você vai ficando como Ele é.
Tentando descrever isso em termos físicos, seria assim: na medida que você está olhando para Jesus, você vai ficando mais pertinho dele, cada vez mais pertinho. Meus irmãos, até que quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, e ninguém mais vê a não ser o povo de Deus a ele naquele dia, então você vai vê-lo tal como ele é, você vai chegar juntinho, e aí o seu corpo vai ser transformado num corpo semelhante ao corpo da ressurreição de Cristo. Nós teremos uma transformação total, e seremos, diz a Bíblia, tal como ele é. Filipenses capítulo 3. 17 a 21. Irmãos, sede imitadores meus e observais os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo aqui diz que chora, lamenta e se entristece por alguns que estão dentro da igreja, no entanto são inimigos da cruz de Cristo. De quem ele fala? Ele fala daqueles que não querem entregar o seu eu à morte. Meus amados irmãos, nós não apenas aceitamos o que Jesus fez na cruz por nós, a fim de sermos perdoados, mas nós caminhamos para a cruz, para lá nos encontrarmos com Ele. Jesus da cruz foi para o trono, e o crente vai para a cruz para ver o trono de Deus. Se você quiser olhar para Jesus, tem que ir para a cruz. Aleluia! Quando você quer ver alguma coisa, você procura o ângulo para ver melhor. Pois bem, só dá para ver Jesus bem da cruz. O crente, meus amados irmãos, tem que fazer o eu morrer na cruz de Cristo. Ou melhor, entregar o eu à morte, ou ainda mais, reconhecer que o seu ego, sua vida pessoal, está na cruz de Cristo mortificada, para que a vida de Cristo nele se manifeste. Portanto, meus amados irmãos, nós não aceitamos apenas os efeitos da cruz, nós aceitamos a cruz em nossa vida. O efeito da cruz é o perdão, mas está na cruz é santificação, porque enquanto o seu eu morre, é Cristo quem vive em você. Aleluia! Mas Paulo diz que tem muitos na igreja que são inimigos da cruz. Não querem entregar o ego à morte para deixarem Cristo viver por intermédio deles. Paulo diz: esses aí são aqueles que querem viver sua própria vida ao seu modo, realizar a sua vontade, os seus planos, os seus projetos. Querem enricar, querem embelezar, querem se promover, querem ser vistos, querem posição terrena. Estes irmãos não têm expectativa da vinda de Jesus, porque todo o olhar deles está para a terra. No céu, eles não conseguem ver satisfação para o ego, e por isso ficam olhando para as coisas terrenas. Por isso que o versículo 19 diz: o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, ou seja, é a barriga. Eles querem satisfazer a si próprios, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Quantas pessoas que se dizem crentes, procurando posições políticas, procurando influências mundanas pelos métodos mais ilícitos possíveis. Querem, meus irmãos, neste mundo um trono, e por isso estão perdendo o trono da glória. Mas o versículo 20 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus. Aleluia! Nós não queremos o que é de baixo, nós queremos o que é de cima. Meus irmãos, o nosso lugar não é aqui. Nós somos peregrinos em terra alheia, em terra estranha. Estamos a caminho da pátria. Nossa pátria está nos céus, a nossa pátria está nas alturas, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus vier para ser visto pelo mundo, virá como juiz, mas quando ele vier para arrebatar a igreja, virá como Salvador. Note, o arrebatamento da igreja faz parte da nossa salvação, é a consumação da nossa salvação. Quando Jesus vier para levar os seus, naquele dia, irmãos, o mundo não verá. Por que é que o mundo não vai ver o arrebatamento? Porque o mundo não é a vinda de Cristo para... Porque o mundo não pode, irmãos, ver a vinda de Cristo naquele dia, porque Jesus virá como Salvador e não como juiz. Quando Jesus voltar para a igreja, virá como parte do processo de salvação. E somente a igreja o verá. Em Hebreus diz que ele virá para aqueles que o aguardam para a salvação. Jesus virá para a igreja, porque é a igreja que o aguarda naquele dia para a consumação da sua salvação. Não virá para o mundo, porque quando vier para o mundo não virá como Salvador, mas como juiz. Aqui diz: nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Em 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, a Bíblia nos diz o seguinte: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Meus irmãos, Jesus virá para a igreja, porque a igreja foi salva para guardar a sua vinda. Note que diz aqui que os de Tessalônica converteram-se dos ídolos a Deus, para servirem a Cristo e para aguardarem dos céus a sua vinda. Nós somos salvos com um propósito: servir a Deus e aguardar a vinda de Cristo. Portanto, a vinda de Cristo tem a ver com a nossa salvação. Apocalipse 12, 7 a 12. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Meus amados irmãos, aqui diz que quando Jesus vier, vai se travar uma luta nas regiões celestiais. Quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, nós subiremos ao encontro dele nas nuvens. Nós, irmãos, vamos subir ao encontro de Cristo no território do diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo é o príncipe das potestades do ar, que ele habita nas regiões celestes. Naquele dia Deus vai preparar uma mesa na presença dos nossos inimigos. Nós vamos subir ao encontro de Jesus, irmãos, e vamos nos encontrar com ele no território do adversário. Se cumprirá o que Paulo diz em Romanos: em breve o diabo será esmagado debaixo dos vossos pés. E quando ali subirmos com Cristo, ficará o arcanjo Miguel, porque quando Jesus vier, o arcanjo vem com ele. Ele virá a voz do arcanjo. Aí Jesus sobe com a igreja e o arcanjo fica nas nuvens lutando com o diabo. E vai expulsar o diabo de lá. O diabo vai cair na terra e vai entrar no anticristo. Meus amados irmãos, naquele dia acabará a luta nas regiões celestes. A igreja vai subir no território do diabo, envergonhá-lo. Jesus vai levá-la e ele vai ser expulso de lá. Naquele dia a igreja sobe, o diabo desce. É a vitória do Cordeiro, é a vitória da igreja. Vamos ficar de pé. Pai santo e eterno, nós louvamos o teu nome. Ó Deus, por tudo o que nos promete a tua palavra, pelas coisas, ó Pai, grandiosas de que ela trata, pelas verdades profundas que ela nos comunica. Eu te peço que tu toques, ó Deus, em cada coração nessa noite. Fala a cada vida, meu Senhor, em nome de Jesus. Nessa noite eu gostaria de perguntar: quantas pessoas nesse local dizem: pastor, eu não sou crente ainda, mas eu quero nesta noite entregar a minha vida para Jesus Cristo? Levante a sua mão e nós vamos orar por você. Onde está a primeira pessoa neste lugar? Amém, já temos uma pessoa. Amém.
2 vidas, graças a Deus. Onde está a terceira pessoa agora que diz: eu, pastor, hoje eu quero entregar o meu coração a Jesus? Graças a Deus, vamos já orar por vocês, irmãos. Onde está a terceira pessoa que diz: eu também quero entregar o meu coração a Jesus? Levante sua mão agora. Levante sua mão e nós vamos orar por você. Levante a sua mão direita ou esquerda e nós vamos incluir você nesta oração. Hoje é dia de ser uma nova criatura pelo poder de Deus. Você que ainda não entregou o coração a Jesus, você que não tem certeza de sua salvação, você que não tem um coração ainda apaziguado com Deus, o seu coração é turbado. Hoje Jesus está aqui para te dar salvação. Você está desviado, desviada, reconcilie-se hoje. Foi Cristo quem te trouxe aqui, para que você não saísse daqui do jeito que entrou. Onde está a terceira pessoa que quer entregar o coração a Cristo nessa noite? Deus está esperando por você. Amém. Vamos orar então pelo nosso irmão, pela nossa irmã que estão aqui à frente. Oremos a Deus. Pai, nós te louvamos e te engrandecemos, ó Deus, pela vida, Senhor, do teu filho que aqui está, da tua filha, por este ato, ó Pai, de decisão, onde, meu Deus, através da fé, recebem o presente de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Dá-lhes o novo nascimento, dá-lhes o perdão de pecados, ó Pai. Outorga-lhes vida eterna e habita em seus corações de forma transformadora. Nós te pedimos, nós te agradecemos por estas vidas, ó Pai. E o fazemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês ricamente. Podeis voltar aos vossos lugares, os irmãos podem assentar.